Olá, estamos aqui para mais um Minuto de Jade. O Minuto de Jade sobre hoje tem o seguinte título: Desmistificando a Fisionomia. Né? Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aqui, todos vocês que estão entrando aqui na nossa live. Nosso Minuto de Jade, sempre lembrando, é uma alusão à Hora de Jade. Então, a Hora de Jade no YouTube. Boa tarde, Nath, boa tarde. Hora de Jade no YouTube, né? Tem lá as gravações das lives, os programas são mais longos. O Minuto de Jade, ele é mais curto. Olá, Gunship Calypso. Então é o seguinte, a nossa live de hoje vai ser a respeito de fisionomia. Sempre lembrando também que eu tenho o canal lá no Telegram sobre fisionomia tradicional chinesa, Nianxian, tá? Eu coloco áudios lá, eu faço gravações mais longas, transmissões mais longas a respeito de fisionomia, de tempos em tempos também neste canal do Telegram, certo? Então não deixe de entrar ali, né? Eu tenho aqui mais de 2.300 seguidores e o canal tá muito pouco, né? Tem 280 alguma coisa lá no canal do Telegram. Então dá para entrar mais gente. Vocês que são interessados em fisionomia, não deixem de entrar no canal Telegram. Eu vou compartilhar o link de novo aqui nos stories, tá? É um canal muito importante, porque se você tem interesse em fisionomia, eu estou tratando do tema lá. Muito bem. Então, como prometido, como sempre, né, Minuto de Jade, a gente responde as perguntas que são colocadas nos comentários da postagem. A postagem foi colocada ontem e hoje, então, a gente vai responder as perguntas. Vamos dar uma olhada. A primeira pergunta que me aparece aqui, tudo para mim aparece como um dia atrás, né? Praticamente. Delica Moda Infantil pergunta: Olá, Bartel, poderia falar um pouco sobre os traços que são passados pela família aos filhos? Por exemplo, bebê puxa traços dos pais e algumas coisas até mesmo de avós. Olha só, o título dessa live aqui é Desmistificando a Fisionomia, tá? Existem algumas coisas a respeito de fisionomia que às vezes o pessoal acha que é e não é, e o pessoal não acha que é e é, certo? Fisionomia, ela é uma imagem, por assim dizer, de tudo aquilo que constitui atualmente a pessoa assim como ela é, e também determinados aspectos, não do que ela fez de si. Boa tarde, Debirot, né? Não do que ela fez de si, mas do que ela herdou. Então existem características no rosto que são herdadas. Existem características no rosto que são adquiridas. Então, dependendo de determinadas ações que a pessoa tome, determinadas escolhas que ela acabe assumindo, em suma, o desenvolvimento do caráter dela, ela vai adquirir certos traços. Alguns traços serão mais enfatizados, ou até mesmo exacerbados, os traços herdados. Por outro lado, existem outros traços que não são nem herdados e nem adquiridos por hábito, mas que denotam determinados aspectos da vida da pessoa, determinados aspectos do que a pessoa vai viver e que não vão mudar, né? Isso é o que os chineses chamam de destino celeste. Não, tem uma relação com o destino celeste que eu me refiro nas consultas. Nas consultas nós temos a questão do destino celeste. E é o que geralmente as pessoas chamam de vocação. Vocação, o que é vocação, né? As pessoas acham que vocação é emprego, né? Que vocação é aquilo que eu vou fazer e eu vou fazer sem nenhum esforço, eu vou fazer com o maior prazer do mundo e assim por diante. Bom, vamos pensar, por exemplo, o caso de alguém que tenha uma vocação de proteger as pessoas de malfeitores, proteger as pessoas de gente maligna, de gente ruim mesmo, né?
Vamos supor assim, um investigador que devota uma boa parte da carreira dele de investigador a ir atrás de uma seita que sacrifica pessoas. Isso existe. Ele não faz isso com prazer. Não é uma coisa que ele acorda assim, nossa, um bom dia para ir atrás daquela seita que sacrifica pessoas, não é mesmo? Achar evidências de sacrifícios, achar um corpo ali, nossa, eu amo o meu trabalho. Não é essa a disposição dele. Mas, note o seguinte, que ao fazer isto, e se isto realmente for uma via de realização do destino celeste dele, ele vai sentir, ele vai ter uma experiência de que ele devia estar ali fazendo aquilo ali e não outra pessoa. É uma experiência muito, muito real, uma experiência muito forte de que a pessoa está no lugar certo, fazendo a coisa certa, no momento certo. É uma experiência de estar exatamente aonde deveria se estar. Eu diria, facilmente daria para dizer que isso é o mais próximo de uma experiência mundana de estar na realidade, estar no tal. É óbvio que a palavra tal é muito mais profunda do que isto, muito mais profundo do que este uso quase que vulgar que eu estou fazendo, mas é uma experiência existencial de estar como se deveria estar. Porque, de uma maneira geral, as pessoas elas não fazem, não vivem, não pensam, não agem, não sentem em total conformidade com o que elas deveriam ser. E quando eu digo deveriam ser, é no sentido de o seu tal, o seu modo, aquilo que o céu chama a pessoa a ser. Isso é destino celeste. É claro que, num certo sentido, a gente pode dizer que destino celeste é a santidade. Destino celeste é a santidade. Mas existem muitas formas de realizar essa santidade, certo? O destino celeste tem uma relação com isso. E nós podemos ver isto na fisionomia da pessoa. Isto muda? Mudar não muda, mas ela pode ficar tão oculta por trás de outros traços que acabem se enfatizando, outros traços que acabem tomando proeminência no rosto, que às vezes essa parte mais fixa do rosto acaba ficando ofuscada pelos aspectos tanto herdados quanto os aspectos adquiridos. Então nós temos 3 dimensões. Nós temos aquilo que é herdado, nós temos aquilo que é adquirido e nós temos aquilo que é próprio e fixo do rosto da pessoa. Porque as pessoas elas não mudam de forma tão radical assim o rosto, a não ser que elas sofram algum tipo de tragédia no rosto, fiquem desfiguradas. Não preciso dizer o quanto isso aniquila a fisionomia da pessoa, o quanto isso realmente traz complicações muito grandes em termos de fisionomia. Porque aquilo que acontece no rosto se reflete na vida da pessoa. Existe uma interligação, uma inter-relação muito grande entre a vida, o modo de ser da pessoa e os traços faciais. Então, modificações no rosto causam modificações no comportamento da pessoa. Muitas vezes essas mudanças elas são bastante sutis. Às vezes, quando a mudança ela é muito expressiva, muito radical, num espaço muito curto de tempo, a gente observa uma mudança muito profunda de comportamento também. Olá André, tudo bom? Então o que acontece? Respondendo a pergunta aqui, os traços são passados pela família aos filhos. De uma certa maneira, são comportamentos que são passados da família para os filhos. Os filhos eles terão certos cacoetes, reações automáticas, reações imediatas, que não são herdados, olha só, não são exatamente herdados por convívio, mas são herdados por mera herança consanguínea.
Herança de parentes mesmo. Alguns poderiam dizer herança genética. Bom, é o modo moderno de chamar isto. Mas é a herança ancestral da sua linhagem. Você entende? A sua linhagem, ela te traz determinados comportamentos que foram cultivados pelos seus antepassados e você vai ter algumas inclinações que você não sabe de onde vem, você não sabe por que você tem, sentimentos, pensamentos, inclinações, impulsos que você não gostaria de ter, que você não sabe por que estão aí, muitas vezes você luta contra eles, que não parecem fazer parte da sua personalidade e estão ali. Isto é herdado. Bom, se isso é herdado em nível comportamental, evidentemente que isso vai aparecer no seu rosto também. Então, os traços herdados da família são também traços de comportamento herdados da família. Assim como determinados destinos, destinos, aspectos da vida, às vezes até mesmo no termo da vida, né? E aparecem no rosto. Então, muitas vezes tem famílias que têm queixos pequenos, famílias que têm maxilares muito marcados, né? Ou famílias que têm esta área dos olhos numa determinada forma. Isto tudo são determinados comportamentos que são passados, inclinações que são passadas. Esses traços herdados, eles podem se modificar com o comportamento? Podem. Porque aquilo que é herdado está sujeito àquilo que é mutável no mundo. Apenas aquilo que faz parte do que nós poderíamos chamar propriamente destino celeste não pode ser mudado. Isto é o caráter fixo que nós vemos no rosto. Mas aquilo que é herdado não é fixo. Isso pode ser mudado. Boa tarde. Pela fisionomia conseguimos reparar pontos negativos nas pessoas? Sim. Se sim, é possível corrigir o caráter sem mudar a fisionomia? Não. Quanto a ser passado para filhos os traços, como podemos evitar que sejam retratados pontos negativos? Evitar não dá. Se você tem um traço negativo, provavelmente os seus filhos vão acabar pegando ele. Né? Por quê? Porque é quem você é. De uma certa maneira, os nossos filhos, eles são uma mistura de nós. Né? São uma mistura, no meu caso, né? Minha e da minha esposa. Tem coisa minha nos meus filhos, tem coisa da minha esposa nos meus filhos. Né? E ao mesmo tempo eles são uma pessoa completamente diferente de nós. Então ali a gente tem uma experiência tanto do que é a mistura daquilo que nós temos de melhor, aquilo que nós temos muitas vezes de ruim, e como é que aquilo vai tornar-se alguém diferente, que vai fazer as suas próprias escolhas. Né? O que acontece? A gente não pode evitar, mas o que a gente pode fazer é trabalhar esses traços em nós antes que eles possam ser passados para os filhos. Isso é possível. Né? É assim que a gente evita. Agora, se a gente tem um determinado traço, a gente não tem como evitar passar ele. Não pelas nossas forças. A gente pode pedir para Deus, a gente pode rezar, a gente pode pedir muito para que os nossos vícios não frutifiquem nos nossos filhos. A gente pode combater esses vícios durante a nossa convivência com os filhos. A gente pode encorajar os nossos filhos a desenvolver as virtudes que sejam totais contrárias a esses vícios. E é óbvio que isso vai implicar necessariamente em um combate ativo e muito intenso desses vícios em nós mesmos. Porque é assim, eles vão nos observar e eles vão imitar o nosso comportamento. Né? E em parte eles não vão imitar o nosso comportamento, eles terão herdado certos comportamentos em nós. E de ver a nossa luta contra esses comportamentos, eles vão ter mais insumo para fazer isso quando chegar a hora deles também lutarem. Né? Então é mais ou menos por aí. Vamos ver aqui a pergunta do Curirim Dedicado. Muito dedicado em Curirim. Aqui. Boa tarde. Alguns traços problemáticos que a princípio não se tem como mudar, como o formato de alguns pontos do rosto, pintas, cicatrizes. Pintas dá para mudar, tá? Perfeitamente. Você pode tirar pintas. A maior parte delas tem que ser tirada, inclusive. Cicatrizes, tatuagens, etc. Tudo isso que você falou aqui, a maior parte dos pontos do rosto podem ser modificados com alguma intervenção
estética ou cirúrgica. Pintas, cicatrizes, tatuagens, tudo isso aqui dá para mudar sim. Tá? Podem ser combatidos ou ter seus efeitos ruins mitigados de outras formas, como pela via religiosa, sem sombra de dúvida. Vai ser algo sempre presente na vida da pessoa que ela vai ter que enfrentar constantemente. Adorando essa nova série, muito obrigado, Curirim. Olha, enquanto você tiver aquele traço, aquela pinta, o que quer que você tenha ali no rosto, você vai passar por aquilo ali. O que a gente tem no rosto é uma imagem. Não é que aquilo ali necessariamente é um botãozinho, né? Tem um traço agora, agora tenho aquele problema. Não. Ele é um indicador de que aquele problema está presente na sua vida. Tá? Mas sim, ao mesmo tempo, qualquer modificação que você faça no rosto também começa a se refletir nessas coisas. Né? É como uma imagem. Né? Assim como o que acontece na nossa vida, aquilo que acontece na nossa própria constituição aparece no nosso rosto, aquilo que nós fazemos no rosto começa a aparecer na nossa vida. Né? Não é como se o rosto tivesse superpoder de modificar a minha vida de forma radical. Mas existe uma relação. Tá? Existe uma relação muito, muito íntima entre essas duas coisas. Né? Os efeitos ruins mitigados podem ser compensados por outros traços faciais, pode ser compensado pelo seu esforço, e daí esses traços começam a mudar mesmo por si, eles começam a desaparecer, você começa a ter outros traços, seu rosto começa a mudar. Existem modificações que começam a acontecer no rosto. É claro que quanto mais idade a pessoa tem, mais difícil é essas modificações acontecerem de forma tão radical. Né? Mas pode acontecer sim. A via religiosa, sem sombra de dúvida, é uma tremenda via de modificação da aparência do rosto por atitudes. Né? Elas começam a se refletir no seu rosto. Bom, aqui do CD Brook. Boa tarde, professor. Poderia explicar se anabolizantes têm algum efeito significativo no assunto e qual seria este efeito? Olha, depende do que o anabolizante vai fazer em você, né? Depende muito. Porque tem gente que ganha muita massa muscular e tem gente que ganha gordura, ganha seios, ganha coisas não muito agradáveis, né? Uma série de problemas. Eu não conheço anabolizantes tão bem assim, mas em geral o anabolizante ele traz mais massa muscular. Né? A questão da massa muscular depende muito do que você tem. Né? Pode ser que tenha algum efeito positivo, você ganhar alguma massa, mas em geral, né, eu acredito... Olha, tem que ver como é que isso vai afetar o seu rosto. Tá? Como eu disse, eu não sou um especialista em anabolizantes. Eu teria que ver uma modificação facial por conta de uso de anabolizantes, né? Mas geralmente as pessoas não usam anabolizante por bons motivos. Tá? Eu sei que existem usos clínicos disso, né? Existe uso médico, pessoas que realmente precisam de anabolizantes, né? Mas em geral não é o caso. E em geral a gente já vai ver no rosto da pessoa essa disposição pela vaidade, né? Essa disposição pela imagem, essa disposição em aparecer, né? E aquilo vai se acentuar. Isso é certo. Isso é certo. Pelo uso do anabolizante, se o sujeito começar a gostar do resultado, em geral aquilo vai começar a aparecer no rosto. E não creio que seja uma mudança de uma forma positiva, né? Eduardo Prestes. Oi, professor. Cabelo longo em homem enfatizaria quais qualidades ou defeitos? Há algum corte mais indicado de maneira geral ou depende de cada um? Olha, Eduardo, depende. Depende. Quais qualidades vão ser enfatizadas depende muito de como é o seu rosto, tá? Num certo tipo de rosto, o cabelo longo pode piorar bastante a personalidade de uma pessoa, tá? Em outros, pode ser o que estava faltando. Né? De uma forma geral, antigamente a fisionomia ela era quase que intuitiva. Tá? Então a gente conseguia ver quando um certo tipo de cabelo ficava bem numa pessoa. Hoje em dia não dá mais. Hoje em dia a nossa lente já está tão estragada assim, né? Por camadas e camadas
de uma certa cultura que a gente tem no nosso tempo, que prioriza qualidades muito baixas, né? Sobretudo a questão de atratividade sexual, o quanto a pessoa é apelativa sexualmente, assim por diante, que essa questão do senso da fisionomia meio que intuitivo desapareceu. Não tem mais. A gente é deseducado para a fisionomia. A harmonização facial, exatamente. A harmonização facial é a fina arte de deixar o rosto de uma pessoa lascivo. Geralmente é o que acaba acontecendo. Tá? Eu posso ser um ignorante, né? Pode ser que eu não conheça certas harmonizações faciais, né? Pode ser que eu esteja errado. Mas do que eu conheço de harmonização facial, geralmente o resultado é esse. Geralmente o que acontece é que, né, sobretudo mulheres, ficam com o rosto assim, né, muito piores, né, muito apelativos, mas a gente vai ver na própria vida da pessoa o quanto aquilo ali começou a afetar muito negativamente o comportamento dela. Né. Então depende muito, né, depende muito. A depender da disposição dos traços do seu rosto, do formato do seu rosto, do tamanho do seu rosto, né? Olha, eu vou dizer assim, via de regra, em geral, se você tem um conjunto de traços nos quais você precise ter um rosto mais alongado, o cabelo mais longo é melhor. O cabelo mais longo é melhor. Num geral, o cabelo mais longo vai tornar a pessoa um pouco mais concentrada, né? Vai deixá-la mais concentrada. Mais pelo caimento do cabelo do que pelo tamanho dele propriamente dito. Tá? Mais por isso. Mas é complicado dizer que só o cabelo vai acabar trazendo um efeito tal. Tem que ver o conjunto. Né? Existem pessoas que não podem usar cabelo longo de jeito nenhum. E outras que precisam sempre usar cabelo longo. Depende muito do conjunto. O rosto é uma constelação. Tá? Deixa eu ver. Tem outra pergunta aqui do Eduardo Prestes. O senhor poderia dar algumas recomendações gerais para o reequilíbrio do Ki? Já tenho. E alguns amigos também os cabelos brancos na parte de cima da cabeça. Olha, de uma forma geral, tá? Durma bem. Né? Tente dormir antes das 11 da noite. Maneira no consumo de estimulantes, tá? De preferência não os consuma. Tenta se manter o tanto quanto possível longe de excessivas familiaridades, né? Excessivas polêmicas com outras pessoas, né? Então, o excesso de interação de má qualidade também piora bastante esse equilíbrio. Maneira bastante no consumo de carnes muito gordurosas também. Não estou dizendo que não é para você consumir, uma maneira nisso. Temperos fortes também. Tá? Isso aqui são indicações para quem tem Sampaku, mas também são recomendações para quem precisa trazer esse tal de reequilíbrio do Ki. E consuma ginseng. Ginseng ajuda bastante. Tá? Vamos seguir aqui. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta agora durante a live aqui. Se ninguém fez, eu vou ver aqui o que vocês mandaram aqui no chat. Tem uma pergunta que chegou aqui. Vamos ver. Pergunta Gunship Calypso. Que nome maravilhoso. A fisionomia fala apenas dos traços faciais ou fala também sobre características do corpo todo, como por exemplo braços, pernas? O foco da fisionomia é o rosto. O foco da fisionomia é o rosto porque o rosto é a imagem mais imediata de quem a pessoa é. É o espelho mais imediato de quem a pessoa é. Por traços físicos, nós vamos ter alguma ideia de disposições mais automáticas da pessoa, né? Disposições mais naturais que a pessoa tem. Existem pessoas que são mais dispostas à generosidade, pessoas que são mais dispostas à mesquinharia, pessoas que são mais dispostas aos seus próprios objetivos e outras que querem pensar mais nos objetivos dos outros. Tá? Isso a gente consegue ver
no corpo de uma forma geral, né? A quantidade, a disposição para a combatividade, a disposição para ser mais dócil, mais submisso, a gente consegue ver, sim, nos braços, pernas, né? Vou dar um exemplo bastante simples, tá? O tamanho dos glúteos, né? E a disposição dos glúteos, tamanho e disposição dos glúteos, tá? Pessoas com glúteos grandes, né? Bunda grande e levantada, são pessoas com uma vontade muito forte, né? São pessoas que geralmente projetam muito a sua vontade naquilo que elas querem e projetam sobre os outros. Ou seja, são pessoas que têm uma disposição a querer mandar nos outros. Tá? Uma disposição mais ou menos natural a querer mandar nos outros. Certo? Claro que outros traços podem amenizar bastante essa disposição, mas essa é uma disposição mais ou menos forte que a pessoa tem. Então sim, a gente consegue ver isso em outras partes do corpo. Inclusive, um dos objetivos dessa live é deixar claro uma coisa. Pela fisionomia, é possível saber o signo de uma pessoa? Isso é até uma coisa que eu costumava fazer, meio que por esporte. Né? Olhar o rosto de uma pessoa e saber o signo dela. Minha esposa sabe bem, meus amigos mais próximos sabem bem. Eu olho a pessoa e tem uma taxa de acerto, né? Nem sempre eu acerto total. Mas é uma taxa que beira ali os 80%, 8 de cada 10 eu consigo saber qual é o signo da pessoa de olhar o rosto dela. Por quê? Por uma coisa que fica meio que auto-evidente quando vocês veem o que eu falo aqui sobre fisionomia. Se existem traços de fisionomia que nos deixam claros determinadas disposições que a pessoa possui, disposições herdadas, disposições que ela não pode modificar e assim por diante. E se, quando nós analisamos o mapa de uma pessoa, o mapa chinês de uma pessoa, nós conseguimos saber também essas disposições, não precisa ser um gênio, né? Um gênio com QI 200 para fazer essa ligação. Se você conhece os traços de determinados comportamentos, você conhece profundamente os signos, você consegue deduzir o signo de uma pessoa de olhar o rosto dela. Não é tão complicado assim, mas você tem que conhecer muito bem as duas artes. Conhecendo muito bem as duas artes, você consegue deduzir o signo de uma pessoa olhando para o rosto dela, olhando a postura dela, os comportamentos dela. Mas há de se conhecer muito bem as duas artes. Existe uma ligação entre as duas artes. Como eu deixei claro no próprio grupo do Telegram. O rosto do Ebenezer Scrooge, ele tem traços, né, que levam a crer que ele seria mais facilmente uma pessoa do signo ou do rato ou do macaco. Tá? Quer dizer que ele é do rato ou do macaco? Não porque ele é um personagem literário, mas aquele tipo de rosto que aparece lá na animação, nas ilustrações dos livros e assim por diante, são conjuntos faciais típicos, né, de ratos ou de macacos que tenham os seus aspectos negativos, né, seus aspectos viciosos mais exacerbados. Então o Ebenezer Scrooge ele seria um rato, ele seria um macaco, né, facilmente. Bom, eu vou responder algumas últimas perguntas aqui da própria live e daí a gente, né, vai por um desfecho. Destino celeste, então, é a forma que idealmente damos aquilo que fazemos? Sim. É exatamente isso. Professor, boa tarde. Herdado o reino celeste, adquirido o reino terrestre, próprio fixo da pessoa, reino humano. Faz sentido. Mas o reino humano ele é mais... Ele muda com mais frequência do que o reino terrestre. Tá? Então, o próprio e fixo da pessoa é mais relacionado ao reino celeste. Tá? O herdado ele tem mais a ver com o reino terrestre. Tá? O reino celeste é o fixo. O herdado é terrestre. E o adquirido, né, pelos atos da pessoa é o reino humano. É isso aí. Professor, o que acontece se um sujeito raspar a barba e o bigode de maneira abrupta?
a barba e o bigode, como assim, de maneira abrupta? De uma hora para outra? Depende muito. Se a barba e o bigode não estavam sendo muito benéficos para o sujeito, em geral, ele vai experimentar gradualmente uma melhora na personalidade dele, nos aspectos em que a barba estaria atrapalhando. Senão, ele vai começar a experimentar o contrário, ele vai começar a experimentar uma piora. Porque a barba, ela é uma maneira maravilhosa, eu diria assim, num geral, de melhorar aspectos relacionados à velhice, melhorar aspectos relacionados à força de vontade e melhorar determinados aspectos relacionados à falta de apetite, por exemplo, falta de vontade. A barba, ela pode, no homem, melhorar a questão da apatia. Homens apáticos ficam menos apáticos com barba, né? Agora, homens que tenham o contrário disso, né, que tenham uma vontade muito forte, que tenham muitos desejos, em geral a barba não melhora esse aspecto. Né? Em geral a barba os piora bastante. Né? Vamos ver. Dentes muito grandes, o que significa? Depende do formato dos dentes. Depende do formato, da disposição dos dentes, se eles são juntos, se eles são separados. Da coloração dos dentes. Se eles são dentes tortos ou se eles são dentes retos. Né? Mas, em geral, né, os dentes grandes, eles predispõem a pessoa a ter uma maior abertura. Né? Geralmente, pessoas dentes grandes, elas falam muito também. Elas são mais faladoras. Pessoas com dentes pequenos falam menos. Tá? Mas, em geral, seria isso. Mas tem que ver toda essa questão dos formatos. Né? Dar um exemplo para o Eduardo. Eu tenho um textão e o professor me recomendou usar middle part. Depende muito, né? Homens da minha família têm a barba ruiva, cobre e o cabelo preto. O que pode significar? Olha, pode significar, de uma maneira geral, uma disposição a uma atitude mais impulsividade. O vermelho na barba ou no cabelo, ele dentre várias coisas, né? Mas de uma forma geral, denota impulsividade. Né? É mais nesse aspecto. A impulsividade, se combinada com outros traços, pode ser um aspecto não muito positivo. Mas se ela compensar outros traços que denotam, né, pouca atitude, pouca disposição, pouca paixão, aí a barba ruiva, ou até mesmo o cabelo ruivo, dão uma compensada nisso. Né? Bom, temos várias perguntas aqui, mas é o Minuto de Jade. Dá para ver que vocês se interessaram bastante pelo assunto. Eu agradeço muito, 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 muito a audiência de vocês, a presença de vocês, em pleno sábado, às 4 da tarde, acompanhando uma live sobre fisionomia. Aguardem muito mais material sobre o assunto, tá? Tem coisa boa sendo desenvolvida a esse respeito. E a gente vai tratar muito mais a respeito de fisionomia aqui, porque agora é o assunto do momento. O assunto do momento é fisionomia tradicional chinesa Mianxian. Não deixe de entrar no grupo do Telegram de fisionomia chinesa. Vou colocar o link nos stories, tá? Te convido a entrar lá para acompanhar mais coisas, mais conteúdos que estão só lá no grupo. Certo? Então, Deus abençoe vocês nesse dia de Reis. Desmontem a sua decoração de Natal, porque dia de Reis, a partir dali, não tem mais decoração de Natal, né? É litúrgico isso. E aproveitem esse final de semana. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Beijo no coração e até a próxima.